Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E nós estamos ainda dando continuidade à série de mensagens que está uma bênção, sabe? Muita gente tem tirado as escamas dos seus olhos acerca dos falsos profetas, porque hoje em dia paira sobre as igrejas um espírito de enganação. Muita gente dizendo que é Deus, mas de Deus não tem nada. Amém? O texto que estamos tendo por base, texto base, está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor, te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todo nome. Olha, Pai, que o Senhor possa e venha tornar a falar conosco e venha, acima de tudo, alertar a igreja do Senhor. Igreja essa que precisa ser pura, santa, sem mácula, com vestes limpas. Amém e amém. Sabe, amados, primeiro nós precisamos entender o que de fato é profeta. Profeta é todo aquele que leva, é todo aquele que transmite a revelação de Deus para a igreja. E a gente precisa entender que um falso profeta não recebe nenhuma revelação. Ele muitas vezes quer ter status, holofotes, ter mídia, mas tudo que ele fala não se cumpre. Mas quem é profeta de Deus, homem de Deus, ele transmite verdadeiramente aquilo que Deus tem o outorgado na íntegra. Mas sabe o que é que eu acho interessante? O falso profeta, ele engana as pessoas com as mensagens falsas e diz que foi Deus quem falou. A Bíblia conta sobre alguns falsos profetas e eles eram bem recebidos pelo povo porque diziam o que as pessoas queriam ouvir. E hoje em dia é o que mais tem, né? Ninguém é profeta de Deus para levar conserto a casa que está bagunçada. Certa feita, Elias, o profeta Elias, homem de Deus, ele ouviu da seguinte frase do rei Acabe: tu és um perturbador de Israel. Mas Elias disse: não, perturbador de Israel não, eu falo o que Deus determina. Você que está com a vida bagunçada. Então, é isso que eu acho interessante. Muitos, sabem, gostam de ouvir para massagear o ego e fazer com que aquelas pessoas continuem no erro, no pecado, e assim vão e terminam por se estar escravizados do pecado e, consequentemente, vão todos pararem no inferno. Pastor, se eu estou dizendo não, é a Bíblia quem diz. A gente apenas precisa falar o que a Bíblia diz. O problema é que muitos pegam texto, contexto, subtexto e às vezes, sabe, quer agradar o homem, mas todo texto sem contexto ele vira pretexto para que muitos terminem por continuar no pecado. Então esse assunto é muito sério. Os falsos profetas se opunham aos verdadeiros profetas, ou seja, quem é falso profeta não gosta de ver um verdadeiro profeta de Deus falar. Por quê? Porque está tocando na ferida, está tocando, sabe, na raiz do problema. Então,
Quando a gente vai ver lá na Bíblia, muitos que revelaram o pecado de reis, de pessoas pequenas que se achavam ser alguma coisa, sempre eram perseguidos pelos falsos profetas. Lembra quando a gente vê ali, quando os profetas falsos de Baal, que sentavam na mesa de Jezabel, profetizavam ali o que Acabe gostava e o que Jezabel gostava? Geralmente, quem é profeta verdadeiro de Deus e não falso profeta, vai ser perseguido, vai muitas vezes ser escanteado, e às vezes dentro de uma igreja não vai ter nem oportunidade. É forte, né? Mas ainda que alguém não queira ouvir, a gente vai ter que confrontar sempre a mentira com a verdade. Sim. Fulano falou a mentira, não, mas a palavra de Deus é a verdade. Os falsos profetas sempre causavam muitos problemas porque levavam o povo a desobedecer a Deus. Então, o falso profeta, ele sempre vai massagear o ego e fazer com que o dito cujo, ou a dita cuja, continue no pecado, e às vezes afundado em pecado. Mas os verdadeiros profetas de Deus, eles sempre vão confrontar. Jesus avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas para enganar até os crentes. Mateus 24, do 24 ao 25. Por isso, quando alguém diz que é profeta, é muito importante analisar a profecia à luz da Bíblia para ver se verdadeiramente é falso ou verdadeiro. Pois, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz: Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, ou outros julguem cuidadosamente o que foi dito, como em todas as congregações dos santos. É isso, é sobre isso que eu falo, entendeu? O ensino do falso profeta, ele tem que ser rejeitado. Deus, uma hora, vai marcar encontro com os falsos profetas. Então, com tudo isso, nós precisamos, estar alerta, estar, acima de tudo, ciente. E como a gente pode saber ou reconhecer um falso profeta? A Bíblia nos ensina como reconhecer um falso profeta, onde a qual não devemos desprezar todas as profecias, mas devemos analisar com cuidado antes de aceitar a revelação de Deus, como revelação de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 ao 22, olha só o que diz: Mas não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova as todas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal. Ou seja, você vai para um culto, então leva 2 bolsos. Por que 2 bolsos, pastor? Porque aquilo que é de Deus você coloca no bolso que está costurado, mas aquilo que não é de Deus coloca no bolso que está furado. Por quê? Porque a gente não tem que, muitas vezes, pegar tudo e dizer, tudo é Deus. Não, às vezes não é Deus, às vezes é o homem querendo usar-se. Mas quando é Deus, as profecias se cumprirão. Algumas características de falsos profetas: suas profecias não vão se cumprir. Se a profecia não se cumpre, não vem de Deus. Culpar a falta de fé dos ouvintes não vale. E isso está contido ou localizado lá no livro do Deuteronômio. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem vem do Senhor? Verso 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta que falou
com presunção não tenham medo dele. Amém? É muito forte, meu irmão. Olha, esse assunto é muito pertinente aos dias atuais, porque muitos têm se iludido, sim, se iludido sobre muita coisa, e a gente precisa estar em vigilância sempre, sabe? Estar em vigilância sempre e saber que quando é Deus, Deus vai confirmar, Deus vai tratar conosco e Deus vai fazer com que aquilo ocorra ou aconteça, tá bom? Vamos estar dando continuidade em breve a esta mensagem, porque está ficando muito gostosa e os irmãos têm aí se alimentado, tá bom? Hoje eu quero estar mandando um abraço muito especial para o meu amigo, meu líder, meu professor, e dizer para os ouvintes que parem de cobrar o pastor Alex. Por que, pastor? Porque chegou já o nosso livro e quero até falar para os irmãos aí que eu, como trabalho aqui na portaria, sou porteiro, muitas coisas têm atrasado devido à demanda que houve do final de ano, porque muitos compram, sabe? Compras pela internet e com isso vai demorando muito a chegar. Então você que já adquiriu seu livro do pastor Alex, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Porque vai chegar em nome de Jesus. O meu já chegou, eu estou muito feliz. Inclusive falei com meu amigo, pastor Alex, e graças a Deus a gente conversou bastante. Por quê? Porque em breve, em nome de Jesus, será o nosso livro. Então, com tudo isso, eu já estou em mãos de posse do meu livro exemplar. E em breve, se Deus assim permitir, você também estará aí com um livro do Bíblia na Mão em Palavra no Fogão. Amém? Somente ore por esse projeto. Também peço que você apresente também o pastor Alex do Cafezinho, meu amigo, homem de Deus, que, diga-se de passagem, eu creio que em breve já haverão outros exemplares. Amém? Você que adquiriu aí o primeiro, eu creio que haverá outros, em nome de Jesus. Um abraço para todos, que Deus abençoe e a paz do Senhor em nome de Jesus. Ô glória!